Olá, bom dia a todos, especialmente aos alunos da Escola Epitácio Brito, do nono ano A. Bem, gente, nós iremos abordar aqui a globalização, no tema da nossa videoaula de hoje. E é o seguinte, na aula passada eu direcionei esse mesmo material para vocês estarem fazendo o estudo e realizando as atividades. Como eu não gostaria que ficasse uma coisa solta ou uma informação, um estudo sem uma orientação correta, então eu resolvi fazer a explanação dele, tá ok? Então vamos lá? Depois da explanação eu irei direcionar algumas atividades, algumas questões para vocês e essa vai ser a aula de hoje. Espero que gostem, prestem bastante atenção. Vamos lá. Bem, a nossa aula começa, o nosso material ele começa com uma questão sobre um devido mapa. Observe a imagem a seguir e responda. Vamos lá. Só um minutinho. Qual é o significado do encolhimento da Terra? Bem, gente, a imagem ela está ilustrando. A imagem ela tá ilustrando basicamente o encolhimento da Terra. Enquanto na primeira representação a Terra está no seu tamanho normal, de 1500 a 1840, de 1800 a... Perdão, é porque está muito... de 1850 a 1930 e de 1940 a 1980. Basicamente, o que vai definir esse encolhimento da Terra, gente, é a questão do processo de globalização, né? Conforme a globalização vai aumentando, conforme o processo de globalização ele vai aumentando, então digamos que o mundo, digamos que o planeta ele vai diminuindo em termos de acesso, em termos de riquezas, né? Por exemplo, enquanto para alguns o benefício da globalização é bem rápido, que no caso é o dinheiro, não é? E a tecnologia que vai ser trazida para alguns países do mundo, e para outros países isso não vai acontecer. Então, por isso que o mundo ele vai diminuindo, ou seja, somente esse processo de globalização ele somente vai acontecer para alguns países aí a partir de 1500, então a partir de 1850, basicamente aí 1940, o processo de globalização vai se iniciar forte, então vai acontecer o diminuimento, né, o encolhimento do nosso planeta. Mas só no campo da ideologia, né, gente? É óbvio que o planeta ele não diminuiu, mas essa é apenas uma sátira, uma representação para indicar que a globalização tem seus lados negativos. De acordo com o que você estudou, 3 fases de desenvolvimento tecnológico marcaram o encolhimento da Terra a partir de 1850. Quais são essas fases? Bem, na verdade essas fases são a primeira, segunda e terceira revolução industrial, certo? Não vamos abordar nem aprofundarmos nessa questão, porque é uma questão histórica, mas que é necessária, não é isso? Primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e terceira revolução industrial. Então deve ser por isso que basicamente o mundo aqui ele se encolheu 3 vezes, né? Ele tem essas 3 representações, então deve ser primeira revolução, segunda e terceira revolução industrial. Vamos passar para a próxima. Olha, outro questionamento. Observe a imagem a seguir. Quais equipamentos aparecem na fotografia, como eles contribuem para o contato com outros países? Que nome você daria à atual fase da economia capitalista? Então fica aí ao seu critério, se você quiser fazer essa anotação, fique à vontade. Globalização caracterizada pela interligação entre pessoas, empresas e países. Então a globalização ela basicamente veio para isso, para interligar as pessoas, os países e as empresas.
Antes, para o comércio acontecer, alguns países eles tinham que fazer encontros pessoais. Hoje, não. Para fazer negociação, eles precisam apenas de um computador, de um smartphone, né, de uma comunicação ali de minutos, e aí eles já fecham um negócio sobre alguma coisa, sobre alguma questão econômica. A globalização, pessoal, ela permitiu que a gente começasse a consumir alguns produtos de outros países, que inclusive a gente nem sabe que são de outros países. A gente imagina ali que foi distribuído no Brasil, que foi criado no Brasil, mas a grande parte é óbvio que foi produzido em outros países. A economia atual é globalizada. Atividades produtivas, fluxo de informações, consumo de mercadorias e serviços em escala global. Ou seja, a globalização ela vai permitir isso, vai permitir que os produtos cheguem em uma escala global. Enquanto para aqueles que não têm, para aqueles países que não têm condições de comprar aqueles produtos, eles ficam atrasados, né? Por isso que acontece o encolhimento aí. Terceira revolução industrial, base tecnológica da globalização. Essa questão a gente não vai se aprofundar muito. Qual é a principal mensagem que a imagem transmite? Olha só, aí fica-se o critério, mas a gente pode fazer uma análise rápida. Essa análise seria o globalizador, praticamente, né, envolvendo aí o nosso planeta em uma rede de comunicação. E no caso, quem segura os dois fios seria a globalização, não é isso? Está segurando aí os dois fios que comunicam de ponta a ponta o nosso planeta Terra, né? Que garante aí a comunicação entre todos os lados do nosso planeta. Observe a imagem e a fotografia. A companhia que garante a entrega no prazo. Propaganda da UPS, que realiza entregas no mundo inteiro. Mãe e filho realizando compras pela internet. Gente, isso hoje em dia se tornou muito comum. E assim, principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de isolamento social, em que o ser humano ele tem a necessidade rápida de se adaptar às novas tecnologias, né? E, por exemplo, antes a gente tinha aulas presenciais com materiais presenciais, tudo mais físico. Hoje a gente tem tudo mais virtual, a gente não consegue alcançar vocês de uma forma melhor, mas a gente tenta fazer o possível para tentar passar um material e uma aula de boa qualidade. Porém, pessoal, mesmo que você não esteja acostumado com esse tipo de tecnologia ou esse modelo de aula e esse modelo de tecnologia de mundo, a necessidade ela está batendo na sua porta. Então você tem que começar a entender melhor o que está acontecendo, como a economia acontece no isolamento social, como isso pode te beneficiar. Você tem que entender também que no isolamento social a economia ela não pode parar, o mundo ele não pode parar, então as coisas têm que acontecer só que de forma isolada, ou seja, virtualmente. Então a globalização, digamos que ela trouxe esse benefício, né? Ela trouxe esse benefício da comunicação à distância, de comprar produtos à distância. Bem, eu queria que quando você estivesse vendo essa parte do vídeo, eu queria que você parasse para refletir sobre essas duas questões. Se considerarmos a situação de compra via internet apresentada na fotografia e os serviços prestados pela empresa de transporte no anúncio, quais são as redes utilizadas?
quais são os 3 tipos de fluxos que passam a existir quando uma pessoa realiza uma compra via internet? No caso aí, a gente vai ter o fluxo virtual, né, que é a questão da compra, vai ter o fluxo de comunicação por meio de comunicação à distância e vai ter o fluxo de comunicação por meio de um veículo, que no caso vai ser a entrega desse produto físico. Vamos lá passar. Bem, as transnacionais. A principal força da globalização vai ser a questão das transnacionais. A capacidade financeira dessas empresas é muito grande e seus investimentos podem afetar a economia e a sociedade em diferentes lugares do mundo. Gente, é o seguinte, as transnacionais são basicamente as maiores empresas mundiais de tudo. Tem a maior empresa de exportação de frutas, tem a maior empresa de produção de roupas, tem a maior empresa de produção de celulares, vocês já sabem qual é, tem a maior empresa de produção de veículos. Então, essas são as transnacionais. As transnacionais, elas, se, por exemplo, vocês entrarem em crise, basicamente o mundo inteiro entra em crise porque elas movimentam grande parte desse setor. A maioria das sedes dessas empresas está situada nos países desenvolvidos, ou seja, nos países mais ricos, né? A sede seria, no caso, o lugar onde está localizado ali toda a comunicação da empresa, né? Vai estar ali num país mais rico. Porém, nós vamos ver mais aqui para frente, aqui ainda, né? Onde ocorrem grandes decisões, onde são situados os centros de pesquisa para desenvolvimento da tecnologia. Já para a produção, pessoal, por exemplo, aqui nos países mais ricos existem a sede das transnacionais, ou seja, ali acontece toda a comunicação com as outras empresas. Já a produção, ou seja, as fábricas, quem vai produzir vai ser nos países mais pobres. Por quê? Porque lá nos países mais pobres eles têm uma mão de obra mais barata. Se eles têm uma mão de obra mais barata, então eles vão gastar menos para produzir o seu produto e vão, consequentemente, eles vão ter mais lucro. Então a estratégia deles é essa. Eles colocam a sua sede de comunicação em um país rico, mais desenvolvido, e eles colocam as fábricas para produzirem uma mão de obra mais barata em países mais pobres. Observe a imagem a seguir. Péssima infraestrutura de transporte público em São Paulo. Boa infraestrutura de transporte público no Texas, Estados Unidos. Bem como você vê, pessoal, em alguns países a tecnologia ela chega, certo, de uma forma bem organizada, e a globalização ela organiza esses tipos de serviços como o transporte público. Porém, em outros países essa infraestrutura ela já fica bem mais precária, como infelizmente o nosso país é um exemplo disso. Economias que mais receberam investimentos estrangeiros em 2004. Os Estados Unidos foi o que recebeu mais investimentos estrangeiros, ou seja, recebeu mais compras, né? Ou seja, os Estados Unidos vendeu mais para outros países. O Reino Unido foi o segundo, a China foi o terceiro. Não vamos citar os outros para não ficar muito longo. Globalização e conceito e concentração de capital. Tendências provocadas pela globalização. Vamos lá. O objetivo era disputar mercados com maior poder de competitividade e aumentar a capacidade de investir em novas tecnologias. Isso basicamente é a globalização. As fusões e as aquisições. Fusões são as uniões, ou seja, o tipo de relação que um país ele pode ter com outro país
para poder, não, eu não posso usar esse vício de linguagem, por favor. Então, as fusões seriam as relações, ou seja, o vínculo que os países teriam com os outros para poder, no final, eles realizarem a aquisição, que é a compra. Globalização e neoliberalismo. A palavra neo vem de novo e liberalismo vem de liberar, né? E assim, o neoliberalismo ele veio trazer as ideias de livre comércio, ou seja, de que os pequenos e os grandes empreendedores poderiam colocar os seus comércios aí de uma forma livre. A Organização Mundial do Comércio, ela veio garantir isso, esse livre comércio. Ela só colocou aí algumas regras, mas não foram regras muito altas. Essas regras serviam basicamente mais para os pequenos empreendedores. Vamos passar. Exercitar os conhecimentos. Quais são as principais características da globalização? Qual é a importância das empresas multinacionais na atual fase da economia? Quais as principais características da concepção neoliberal? Cite 2 consequências da implantação das ideias neoliberais. Bem, gente, essas questões são para vocês refletirem um pouco, porém as questões que vocês realmente vão fazer estarão no livro didático de vocês, estarão sendo localizadas na página 40, na página 40 do seu livro. Vocês irão realizar as 4 questões que estão na página 40, certo? Então, até mais e uma boa sorte. Fiquem com Deus.